os caminhos concretos da expertise jurídica, entregando a vanguarda do direito superior na prática. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. Prezados, bom dia. Prosseguindo então o conteúdo de prestação de contas eleitorais e partidárias, vamos seguir então o conteúdo já ministrado anteriormente pela professora Lilian. E aí, no slide, antes que nós avancemos nos próximos tópicos da matéria, faço um destaque a vocês que nós sempre estaremos tratando aqui de duas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, já que o tema se refere à prestação de contas partidárias e prestação de contas eleitoral. Então nós vamos falar, fazendo remissão à resolução 23.604, que é a resolução que trata de prestação de conta dos partidos políticos de maneira geral, e a resolução de contas eleitorais, que é a 23.607 de 2019, já atualizado para o pleito geral de 2022, do presente ano. Prosseguindo então, no próximo slide, nós vamos falar a respeito da aplicação dos recursos partidários. A professora Lília se referiu à questão das fontes, das receitas, né, de obtenção de recursos relativos às contas dos partidos ou relativas às eleições, prestações de contas de campanha. E agora nós vamos falar a respeito da aplicação desses recursos que podem ser obtidos pelas agremiações e, no caso das eleitorais, também por parte dos candidatos. E aí, em termos de custeio dos partidos, nós podemos falar, primeiramente, falando de prestação de contas partidárias anual, que a principal receita das agremiações é o fundo partidário, que, conforme vocês observam na lâmina, é composto por algumas fontes, mas basicamente por receitas do Tesouro Nacional e pelas multas eleitorais que são repassadas pelo Tribunal Superior Eleitoral aos diretórios nacionais dos partidos políticos registrados aqui no país. E em 2021, como vocês bem já viram por inúmeras notícias, essas fontes de receitas públicas oriundas do fundo partidário ou do fundo eleitoral, elas são milionárias. Conforme consta no slide, no caso do fundo partidário, se refere a 939 milhões de reais para os partidos despenderem durante o ano. E as agremiações, então, podem gastar tais receitas, nós estamos tratando aqui das receitas que os partidos utilizam, em quais atividades ou quais destinações. O legislador, então, previu aí um rol taxativo a respeito dessas receitas públicas, notadamente, que são recebidas pelas legendas. E aí, no próximo slide, nós já começamos a falar a respeito dessas receitas dos partidos que eles podem gastar durante o ano, cada ano, independente de eleição. Então, no artigo 17 da resolução 23.604, que trata da prestação de contas de partidos políticos, dispõe que constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo órgão partidário, pelo órgão do partido político, órgão partidário, para sua manutenção e consecução de objetivos e programas. E esse rol é interessante, que ele é de natureza taxativa, justamente para vincular a destinação de recursos que são de natureza pública. Então não há propriamente uma discricionariedade dos partidos de gastarem, despenderem essas receitas. Prosseguindo então, no artigo 17, nós temos lá os recursos do fundo partidário, e aí vem a indicação do rol taxativo, somente podem ser utilizados para pagamento. 1. Manutenção de sedes e serviços dos partidos, obviamente, relacionado aí à própria subsistência da legenda. 2. Propaganda doutrinária e política, difusão aí propriamente de ideário. 3. Alistamento e campanhas eleitorais. 4. Criação e manutenção ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política. A respeito desse item 4, já na próxima lâmina, a gente traz aqui o artigo 20 da Lei dos Partidos Políticos,
a 9.096, que estabelece aí, conforme redação constante do slide, que 20% do fundo partidário, vejam bem, 1/5 da receita que o partido recebe do fundo partidário repassado pelo TSE é destinado a essa fundação e instituto de pesquisa. Prosseguindo, nas fontes, no rol taxativo que nós estamos a se referir, nós temos também que o partido pode gastar suas receitas ordinárias na criação e manutenção de programas e promoção e difusão da participação política das mulheres. Esse gasto, inclusive, está bastante em voga, justamente para o incremento dessa política afirmativa. 6. Pagamento também de mensalidades, anuidades e congêneres de órgãos partidários internacionais como um todo, também pode ser utilizado pelo partido para fins de pagamento dessas mensalidades. 7. Pagamentos de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes, em que há um controle bastante grande, que se pede que hajam cupons específicos a respeito disso. Seguindo, no 8, contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e serviços de atuação jurisdicional. Isso, obviamente, todo partido necessita ter um apoiamento, seja de natureza contábil, justamente para a entrega da contabilidade, considerado o manuseio de receitas públicas, como também um corpo de assessoria jurídica, seja intrapartidária com relação às atividades, seja também na atuação jurisdicional. 9. Compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como edificação ou construção de sedes e afins, reformas e outras adaptações. Também o partido usualmente utiliza recursos em relação às suas sedes, seja nacional ou usualmente partidárias. 10. Custeio de impulsionamento para conteúdos da internet de maneira geral, também é permitido e, obviamente, talvez hoje seja um dos serviços mais utilizados pelos partidos políticos e não mais propriamente em rádio e TV. Seguindo, nós temos uma disposição no 17, parágrafo 2º da 23.604, lembrando que se trata aí da resolução do TSE que trata das prestações de contas dos partidos ano a ano. Esses recursos não podem ser utilizados para pagamentos de multa, conforme aí o teor do 17, parágrafo 2º. Por quê? Porque, obviamente, se trata de uma infração cometida que gera uma determinação de pagamento, imaginemos também o pagamento de uma determinada conta de luz da sede do partido que não é honrada no prazo previsto, obviamente, essa inadimplência e esse débito gerado em relação a essa conta, obviamente, não pode ser pago com recursos públicos. E aí o próprio partido, com receita própria, tem que honrar esse pagamento. Prosseguindo, e nós temos também no 17, parágrafo 3º aí de aplicação dos recursos partidários, que esses recursos são impenhoráveis, ou seja, eles não podem ser objetos de penhora em razão de dívidas procedidas pelos partidos. E nesse caso a penhora fica vinculada à eventual receita própria que o partido possa eventualmente ter, como mensalidades cobradas, contribuições voluntárias de filiados, eventos eventualmente realizados pelo partido para fins de arrecadação, etc. Prosseguindo, então, a prova da regularidade do gasto ou despesa, é muito importante dizer que, conforme 18 caput, as unidades técnicas dos tribunais eleitorais, tribunais regionais eleitorais e TSE, Tribunal Superior Eleitoral, exige aí, como está destacado em azul na lâmina, que o documento fiscal deve ser idôneo, sem emendas ou rasuras, e aí com uma série de informações que devem constar, como datas, nome do contratante, e principalmente para provar a vinculação partidária, conforme está determinado na Lei 9.096, no artigo 44, que nós acabamos de citar quais as despesas seriam listas, deve haver descrição detalhada dessa despesa.
Seguindo então, nós temos aí no 18 parágrafo primeiro que além desse documento fiscal detalhado, que em regra tende a ser suficiente se tem uma descrição detalhada, as unidades técnicas dos tribunais eleitorais podem requerer, como está aí descrito nos incisos, contrato, comprovante de entrega de material ou prestação efetiva efetiva da prestação de serviço, comprovante bancário, guias de recolhimento de FGTS e Previdência Social em casos de empregados contratados pelas agremiações que são pessoas jurídicas de direito privado. Podem contratar aí, eventualmente, empregados. E além dessas provas documentais, a Justiça Eleitoral pode pedir aí outros elementos conforme o 18, parágrafo 8º. Prosseguindo, nós temos que dos documentos relativos a programas de promoção e difusão da política feminina devem evidenciar efetiva execução. Esse gasto em específico é um dos que mais os partidos recorrem em problemas com relação à documentação, justamente para comprovar a destinação de incremento à participação político-eleitoral feminina. Seguindo então, nós temos no 18, parágrafo 4º, que os gastos devem ser pagos por cheque nominativo ou transação bancária. Por que é importante esse dado descrito? Para que você possa saber se a despesa que está sendo paga com recurso público permita um rastreamento de onde eventualmente esse recurso está saindo e para onde ele está indo. E aí isso é muito importante para fim desse rastreio. Seguindo, no caso de utilização de recursos do fundo para pagamento de despesas com pessoal, devem ser contratados limites recebidos no exercício financeiro, que segue no slide seguinte. Nós temos aí limites de 50% para órgão nacional, 60% para órgão estadual e municipal. Esses limites prezados com relação ao pagamento de despesas de pessoal são limites elevados. Se você imaginar que um diretório nacional pode gastar metade do custeio da receita recebida com pagamento de pessoal, você vê aí um desvirtuamento relativo aí da lei, mas é previsto pela 9.096 e não se inclui aí, como consta da lâmina, o pagamento de autônomos, que está ficando muito comum por parte dos partidos, que não tem mais, estão se desfazendo de contratação de empregados, e também não se inclui encargos e tributos. Prosseguindo então na aplicação de recursos, nós agora já entramos na prestação de contas de natureza eleitoral. O que você pode gastar, principalmente considerado o recebimento do fundo eleitoral, né, de financiamento das campanhas eleitorais, também pode ser utilizado fundo partidário, se as legendas assim preferirem. E aí também nós temos um rol taxativo, porque se trata de receita pública. Então nós temos confecção de material impresso de qualquer natureza, publicidade ou propaganda direta e indireta, muito importante na campanha. Seguindo, aluguel de locais para promoção de atos de campanha, também muito comuns. Despesas com transporte e deslocamento de maneira geral, correspondência e despesas postais. Despesas com instalação, organização e funcionamento de comitês, também muito comum em relação à campanha. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie para fins de pagamento de apoiadores ou cabos eleitorais. Montagem e operação de carros de som. Realização de comícios ou eventos, e aqui o rol é extenso e nós seguimos aí relacionando essas despesas eleitorais. Produção de programas de rádio, multas aplicadas, doação para outros partidos, produção de jingles, seguindo. E aí nós temos que nas despesas de internet, obviamente, estão relacionadas à priorização de pagamentos de conteúdos e eventuais gastos. Dentre esses relacionados à campanha, devem ser devolvidos ao partido que fica eventualmente com essa sobra de campanha, que vai ser até tratada pela professora Liana. Seguindo, para fins de pagamentos das despesas, poderão ser utilizados, como eu já mencionei, tanto os recursos de campanha, que são arrecadados de forma privada, do próprio candidato, doações de pessoas físicas, fundo partidário e fundo eleitoral.
Seguindo, não são considerados gastos eleitorais, nós temos aqui uma exceção, isso aqui é mais aplicado em eleição municipal. O que despesas menores são consideradas despesas de natureza pessoal do candidato? E aí na próxima lâmina nós temos os exemplos que são taxativos também. Combustível e manutenção de veículo automotor do próprio candidato, remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo, alimentação e hospedagem própria e uso de linhas telefônicas. Como eu disse para vocês, muito comum em eleição municipal. Seguindo, os gastos de combustível são considerados gastos apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal com CNPJ, que é muito importante. E aí nós temos uma limitação para que os candidatos não gastem tanto com combustível, a configurar eventualmente um ilícito eleitoral. Nós temos um limite em carreata até 10 litros para o veículo. E no próximo slide, veículos utilizados em campanha e decorrentes de locação ou cessão temporária devem ser declarados, deve ser apresentado um relatório de discriminação com vinculação deste gasto. Próximo slide. No parágrafo 12 do artigo 35 da Resolução de Contas Eleitorais da eleição desse ano, as despesas com pessoal similar à prestação de contas partidária devem ser detalhadas com identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, locais de trabalho, horas e outros dados especificados aí no parágrafo 12. Prosseguindo, os gastos de campanha somente podem ser efetivados, isso aqui é importante, só até a partir da data da convenção partidária, e aí desde que realizada a convenção, haja emissão do CNPJ, conta bancária e emissão de recibo eleitoral com relação ao dinheiro que já está entrando na conta para os respectivos gastos. Prosseguindo, os recursos poderão ser utilizados para pagamentos de inadimplência, aqui é um pouquinho diferente das contas partidárias. Seguindo, se exclui do pagamento de multas os casos de propaganda antecipada, porque no caso nós não temos aí ainda a solenização dos candidatos, que só vai ocorrer na data de convenção. Por isso que não podem ser pagas multas com propaganda antecipada. Prosseguindo, nós temos aí como devem ser efetuados os pagamentos, e aí nós temos também para fins de rastreamento similar à prestação de contas partidárias. Deve ser pago cheque nominal, transferência bancária, débito em conta, cartão de débito e PIX, para fins, obviamente, de permitir o controle da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Seguindo, são estabelecidos também alguns limites na campanha com relação à alimentação e aluguel, alimentação 10% e aluguel 20%. Prosseguindo. E aí, isso basicamente é um slide tratando o artigo 44 a respeito da possibilidade da Justiça Eleitoral solicitar documentação para fins de comprovação da regularidade de gastos eleitorais. Próximo slide. Você, no caso, enquanto partido, o dirigente partidário ou, eventualmente, o representante de atuante em uma determinada campanha pode contrair obrigação até o dia da eleição, quando cessam quaisquer tipos de despesa, mas a arrecadação pode continuar até o prazo da entrega da prestação eleitoral, para fins de quitação de eventuais débitos. Prosseguindo, já falando então dos nossos sistemas, nós temos dois sistemas no âmbito da Justiça Eleitoral. O Sistema de Prestações de Contas Anual, o SPCA, que está regulado aí no artigo 29. É muito importante falar que o SPCA nada mais é que um programa muito similar, o SPCE também, muito similar a uma espécie de declaração de imposto de renda, mas que o partido, durante o exercício financeiro, um ano que ele vai realizar arrecadação e gastos da atuação partidária, esse sistema se assemelha a uma verdadeira declaração similar de imposto de renda do fisco. Prosseguindo,
O sistema está disponível 24 horas, ou seja, o partido pode fazer automaticamente online. A partir do momento que ele gera um gasto, ele pode declarar. A partir do momento que ele recebe uma receita, ele já pode constar lá, o que facilita, inclusive, a consistência dessa prestação de contas e o controle para a Justiça Eleitoral. E essa prestação de contas via SPCA, já previsto na Lei dos Partidos Políticos, a 9.096, deve ocorrer até 30 de junho do exercício financeiro seguinte, né? Após o exercício findo. Seguindo, nós temos um julgado que, se o partido perder esse prazo, não necessariamente isso ocasiona a reprovação das contas, pode ser considerado uma falha formal. Tem partidos que entregam, às vezes, 1, 2, 3 dias de atraso e não é problema. Na próxima lâmina, então, o sistema, como eu já disse, funciona similar aí a um sistema, o SPCA, a um sistema da declaração de tributos da Receita Federal. E aí nós temos cadastro de ceia, qualificação do exercício financeiro, cadastro de contas bancárias, origem de recurso, e tudo isso ele vai fazendo online a partir da interação com o próprio sistema. É um sistema bastante simplificado. Prosseguindo, nós já falando aqui de prestação de contas de campanha, que é um sistema similar ao SPCA que nós estávamos falando, está regulado lá na 23.607, que você, durante a campanha, candidatos, partidos devem utilizar esse sistema para declaração de receitas e despesas. Seguindo, o SPCE Cadastro é esse sistema vinculado ao SPCE que, como se você baixa o programa da Receita para ir declarando eventuais receitas e despesas, esse PCE Cadastro serve justamente para você já ir lançando as informações para que você passe a lançar tudo que você está arrecadando e gastando durante uma campanha eleitoral. Seguindo, nós já caminhando para o final, a prestação de contas é obrigatória a todos, tanto vices quanto suplentes e diretórios de órgãos partidários, e é uma medida aí que vai garantir transparência para a Justiça Eleitoral com relação aos recursos recebidos, notadamente públicos. Na próxima, nós temos aí o dispositivo, que é obrigatório o uso do SPCE, e nós temos aí a divulgação em página criada para a Justiça Eleitoral no meio da campanha, para fins de fiscalização, inclusive de interessados dessas receitas e gastos. E aí no slide seguinte, se antes nós tínhamos duas prestações de contas parciais, que seriam essa divulgação que ocorria para interessados, agora nós temos, na verdade, dois mecanismos. Primeiro, nós temos a declaração contínua do que está sendo arrecadado em campanha e deve estar disponível no site até 72 horas, e aí sim o que seria antigamente denominado prestação de contas eleitoral parcial, a denominação da lei do relatório parcial até um determinado momento do que já foi movimentado na campanha. No próximo slide, então, a gente sinaliza, por exemplo, dada a excepcionalidade do pleito municipal, que a prestação de contas parcial foi apresentada no dia 5/10 por todos os órgãos diretórios dos partidos. Seguindo para o fim, então, nós temos aí artigo 29, até o 30º dia deve ser apresentada a prestação de contas eleitoral já consolidada, e havendo 2 turnos, os candidatos em segundo turno têm até o 20º dia depois do segundo turno para a apresentação da prestação de contas final. Acesse institutoieja.com.br e transforme-se. Ensinar é o que fazemos direito.